E ele está acompanhando, continua aqui com a gente, Jackson Silva. Tem crime na Baixada, é outro. Um PM de folga foi assassinado. Quais são os detalhes, Jackson? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Mais um policial militar foi assassinado, vítima da violência no Rio de Janeiro. Dessa vez aqui em Duque de Caxias. Isabelle Benito, daqui a pouco eu vou voltar para contar detalhes, como tudo aconteceu e também sobre as investigações. É com você, Isabelle Benito. Jackson, primeiro, onde você está? O que aconteceu? A gente tem que entender, porque ontem eu vi um monte de imagem forte. Confesso para você que era noite, não quis abrir o celular, né? A gente também tem que ter o nosso limite mental em relação ao trabalho. Você está exatamente em que ponto agora? Mais uma vez, boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos mais uma vez. Eu estou no local onde aconteceu o crime, tá? O nome da vítima é Tiago dos Santos Régolo, tinha 38 anos. Conforme você disse, ele estava de folga. Vou explicar como tudo aconteceu. Isabelle, ele ia à academia, como qualquer pessoa vai. Você, eu, seguia a rotina dele de folga. Passava de moto exatamente por aqui, quando nesse local ele foi abordado por mais dois homens que estavam em outra moto. Esses dois criminosos não chegaram e abordaram ele não. De acordo com informações, já chegaram atirando. Agora, olha só o que tem pelo chão. Rastro de mancha por toda parte. O policial, Isabelle, estava com a pistola dentro da mochila, mas, segundo informações, não conseguiu tirar. Não deu nem tempo de reagir, Isabelle Benito. Ou seja, os traficantes ou os bandidos, né, atiraram contra ele. Dentro da mochila também tinha cerca de R$4.000, algemas também, e não levaram nada. Então, a primeira informação que a gente tem até o momento é de que seria realmente uma execução, mas não para por aí. Olha só, para ter uma ideia, vem para mim, Jerônimo, como tudo aconteceu, de lá já estavam atirando contra o policial militar. Tanto é que as marcas de tiros também estão neste muro. Não dá para ver, mostra ali, por favor, Jerônimo, por gentileza, não dá para ver, porque os funcionários da prefeitura daqui de Caxias pintaram agora há pouco, mas tinham várias marcas de tiros neste local. Então dá para ter a dimensão, Isabelle, como foi essa ação criminosa. Eu volto com você. Olha só, deixa eu te perguntar, Carregosa. Primeiro, nesse momento, a gente muitas vezes coloca que vocês não se precipitam porque vocês têm uma questão de responsabilidade em relação a não se meter, principalmente nos comentários aqui, que não são donos do inquérito. Você já comentou inquérito que é teu, aí é outra coisa. Mas aqui é como comentarista. Pode dar pitaco ainda por cima. E são os que menos podem dar pitaco, né? Exatamente, aí tem cuidado. Mas nesse caso, pela dinâmica descrita aí, os caras já vêm atirando antes. A gente sabe que no Rio de Janeiro, você sendo policial, para quem hoje está no feriado, policial aqui, quando é identificado, é morto, é executado num latrocínio. Mas nesse caso, não me parece ter traços de latrocínio, e sim o que a gente colocou. Uma execução sumária do qual os caras já estavam na perseguição para atirar no policial. Então, quando envolve morte de policial, sempre tem que ter muito cuidado em relação à dinâmica. Até porque... Lembrando que o policial tá armado também, Ele tá armado e, assim, essa dinâmica que fala que já veio atirando, tem que saber como se começa. Ou seja, como foi essa abordagem inicial. Como ele, lá atrás. Porque ele já pode ter tido uma abordagem anterior, ele fugiu. Ele tentar fugir. E ter sido um latrocínio, né, que é um roubo seguido de morte. Como pode ser uma execução, entendeu? Mas depois não levam nada. Mas no latrocínio, às vezes, eles não levam nada. Se assustaram por ser policial, eles fogem. Entendi. Entendeu? O Jackson falou que a arma estava na mochila, que já é uma coisa também que não é comum. Entendeu? Então, assim, essa dinâmica está muito complexa para poder apontar um lado ou o outro, entendeu? Porque sempre quando envolve policial tem que ter muito cuidado, porque às vezes parece que é uma coisa, quando você vai ver é outra causa. A quantidade de disparos é importante, as testemunhas, a perseguição onde se deu, o fato deles justamente estarem de moto. Moto é uma coisa que é normalmente visada em prática de crime, ou seja, criminoso ele vai para praticar crime, tentar roubar motos. Então isso pode ser um indicativo sim de roubo, entendeu? Se ele estava com a arma na mochila, ele estava querendo ou não, se isso for realmente proceder, ele estava com a guarda abaixada, então não era uma pessoa que estava se sentindo ameaçada por algum motivo, por alguém ou por algo. Então, assim, são muitas variantes, né? São muitas contingências que saem nesse caso, que é muito complicado cravar, assim,
só por essa dinâmica de local, o que pode ter acontecido. A investigação realmente vai ter que se aprofundar na vítima, em como os fatos vieram, qual foi o momento dessa abordagem, da onde vêm os criminosos, como ele esbarra com a vítima para conseguir ter mais ou menos um caminho para seguir. Eu, sinceramente, não arrisco aqui falar que foi execução ou foi latrocínio, porque realmente ainda está num terreno meio nebuloso do que pode ter acontecido. Porque tem elementos que apontam que possa ter sido um roubo seguido de morte, tem elementos que também podem apontar que pode ter sido uma execução, mesmo que aconteceu. A gente está vendo nas imagens aí, ó, você está vendo todo o tiroteio. Ô, Jackson Silva, você também conversou com testemunhas, eu sei que você tem informações, porque a partir daí é o que o Carregosa falou aqui, né? A gente tem que estudar toda uma dinâmica quando se trata de agentes da lei, que tem uma peculiaridade diferenciada. Primeiro, o cara sempre está armado, pode haver uma reação. Você deu a dinâmica de que os caras estavam atirando desde trás. Pode ter sido que os caras saem sem levar nada porque se assustam, não esperam que a vítima seja um policial, porque dentro da agulha do palheiro existe a possibilidade no Rio de ser um policial, mas não, e acabam fugindo. Porém, é preciso também agora, que é o que a Carregosa falou, que é o trabalho da polícia, além de toda uma dinâmica ao mesmo tempo de investigação do grupo de local que faz a perícia, de tudo isso que é levado em conta, ao próprio histórico da vítima, não é? O Jackson falou que tinha R$4.000 na mochila dele. Não é um valor comum de você ter, é um valor alto. Ah, eu não tinha prestado atenção. atenção, eu não tinha lembrado. Justamente, primeiro, da onde vem, qual o motivo dele estar. Ninguém anda hoje com dinheiro. Às vezes ele pode estar fazendo transporte para alguém de alguma coisa Ninguém de valor. anda hoje com dinheiro, não é pecado ter dinheiro, desde que você saiba a origem. Também. Mas aí já é um ponto que também o delegado com a visão vai falar, tudo bem, não é problema, mas vamos também investigar esses R$4.000 da origem. Mas em relação à vítima, o que temos é uma vítima, que é um cabo da polícia, e uma investigação de possivelmente, numa linha de investigação forte de execução. A polícia já sabe mais ou menos o histórico, mas eu não sei se já passou em relação à própria vítima. Jackson. Isabelle, vamos lá. Como disse o Carregosa, de fato é uma investigação bastante complexa, né? A polícia não descarta nenhuma possibilidade. Agora, uma das linhas de investigação seria o trabalho dele, tá? O trabalho de combate ao tráfico de drogas, também de combate à milícia, Isabelle Brito. Por quê? O policial era lotado no batalhão de Irajá, na zona norte do Rio. E de um tempo para cá, há uma semana mais ou menos, ou 2 semanas, esses policiais de lá do GAT têm enfrentado tiroteio em diversos pontos da Zona Norte, principalmente em Anchieta, na comunidade que você conhece bem, As do Ouro. Anteontem, se não me engano, eles apreenderam cerca de 4 fuzis e 4 granadas. Um traficante morreu. Então, uma das linhas de investigação seria uma represália em ação dos policiais de combate ao tráfico de drogas ali na comunidade de Anchieta, combatendo essa guerra entre traficantes, rivais, né? Traficantes do Comando Vermelho e do 3º Comando Puro. Isabelle Benito. Então, Carregosa, lembrando que a gente está falando de uma semana onde uma movimentação tem que ser atípica até mesmo dos próprios bandidos que estariam acostumados, porque o bicho está pegando para eles também no Rio de Janeiro. Sim, exatamente. Isso tem que botar... Tem que botar na conta, não tem? Por isso que eu falei que esse caso está muito complexo, assim. Normalmente, como falo, estatisticamente, uma dinâmica dessa pode ser indicativo de latrocínio, do roubo seguido de morte mesmo. Mas não tem como realmente dar qualquer palpite nesse caso por conta dessas variáveis que estão acontecendo. Assim, o 41º Batalhão é um dos batalhões mais operacionais da PEMERG, porque pega uma das áreas que tem a maior quantidade de favelas dominadas pelo crime organizado, que são as mais beligerantes da cidade. Então, assim, é um batalhão da Polícia Militar que, basicamente, é um batalhão preparado para a guerrilha urbana. Então, assim, é um batalhão realmente muito preparado para atuar. Tanto é que não é qualquer policial militar que consegue ter uma disposição e um treinamento para estar no 41, entendeu? Ele já tem um batalhão realmente famoso por conta da operacionalidade deles, né? Todo dia, praticamente, vai ter alguma guarnição do 41 ali numa situação que provavelmente de confronto com criminosos. Mas então isso é uma coisa que realmente tem que ser levada em consideração, considerando também essa conjuntura, mas também não é normal de acontecer esse tipo de represária assim, sem estar avisado, ou seja, sem ter informações que possa ter esse tipo de represária. Aí novamente eu falo que esse caso está tão complexo assim, de chegar e falar tá indicativo de tal coisa nesse primeiro momento,
que eu fico até meio na dúvida, assim, tipo, meio que pisando em ovos, porque realmente se eu for falar, pode ser um roubo seguido de morte mesmo, entendeu? Eu acho, como a hipótese do Jackson falou, é possível, mas eu acho pouco provável, entendeu? E é assim, realmente tem muita variante ali que abre para todos os espaços possíveis. Posso falar uma outra coisa também? A gente não sabe qual é o trabalho que ele fazia, poderia ser um serviço de transporte de valor, do qual a gente sabe que é muito comum, que policiais fazem de bico e tudo mais, e que alguém poderia ter dado, né, Jackson, com a língua nos dentes, fazendo o X9, dando informação de que aquele carro está sendo transportado até mesmo por um policial, mas que tem R$4.000 em dinheiro na mochila. Um valor alto. Entendeu? Valor alto, óbvio. Isabelle, você tocou num ponto muito importante, tá? Há informações, como você mesma diz, vítima é sempre vítima. Não estamos falando do policial militar, se ele era envolvido em corrupção ou não. Mas há informações também que não seriam só R$4.000, e sim R$40.000. Só que esse valor não foi confirmado, tá? Oficialmente, os policiais confirmaram R$4.000. Mas há sim uma informação de que ele levava na mochila R$40.000. Então, essa informação também vai ser investigada na DHBF, tá, Isabelle? Delegacia de Homicídios aqui da Baixada Fluminense. Mais cedo eu estive no IML aqui de Caxias. A família não quis gravar entrevista, mas disse que ele saiu normalmente para a academia e não sabe o que aconteceu depois disso, mas também não falou se ele sofria ameaça, Isabelle. Ela falou que é um policial militar. Logicamente, todo mundo fica com medo, né? Que é um policial, ele sai de casa, então a família fica com medo. Será que ele volta vivo? Aliás, essa é a rotina de todo mundo que mora no Rio de Janeiro. A gente sai para trabalhar, sabe lá Deus se vamos voltar vivos. Principalmente quem é agente de segurança pública aqui na cidade, Isabelle Benito. Vamos aguardar também, né, Carregosa? Também não podemos qualquer coisa. A polícia vai investigar, vamos saber. R$4.000 também não sabemos. A nossa produção tá com informação. A gente tem a reportagem completa do Jackson. A gente vê a reportagem completa que o Carregosa quer dar um palpite. E depois que o Carregosa falou, enfim, roda. Uma imagem que ninguém gostaria de ver. Mais um policial militar vítima da violência no Rio de Janeiro. Tiago dos Santos Régolo foi assassinado na tarde da última quarta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as primeiras informações, Tiago estava numa moto e seguia para a academia. Exatamente neste trecho, ele foi abordado por dois homens que estavam em outra moto. Os criminosos já chegaram atirando. A arma do PM estava dentro da mochila. O agente não conseguiu reagir. Além da pistola, um carregador, uma algema e mais de R$4.000 também estavam na bolsa do policial. Os bandidos fugiram sem levar nada. O rastro de sangue dará a dimensão dos tiros disparados contra a vítima. Esse muro ficou metralhado. Tiago não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no centro de Duque de Caxias. Observe que a área é bastante movimentada. O policial militar era lotado no batalhão de Irajá, que fica na zona norte da cidade. Porém, morava aqui no município. Ele sempre passeava por estas regiões. Amigos da corporação lamentaram o ocorrido. Disseram que Tiago era um grande combatente. Ele fazia parte da tropa que entrou em comunidades para combater a guerra entre facções criminosas. Tiago estava no dia em que os policiais apreenderam 4 fuzis e 4 granadas na favela As de Ouro, em Anchieta, outro ponto da Zona Norte. A operação aconteceu na terça-feira. 6 bandidos foram presos e um morreu durante o confronto. Somente nesse ano, 113 agentes de segurança pública foram baleados em todo o estado. A gente está aqui debatendo, o Carregosa falou, é sempre muito difícil nesses primeiros momentos e até mesmo a polícia tem que esgotar todas as possibilidades, não que faça o contrário, mas isso é o trâmite. Mas assim, eu me lembro muito bem, Carregosa, e nunca vou esquecer, vocês me dão eu aprendo com vocês muito, mas a gente teve o caso recente dos médicos, do qual eu estava muito segurona aqui, soberba, pô, os caras foram, coisa estranha, os caras são muito profissa. Era meio-dia, irmão, a polícia nem tinha falado, o Carregosa falou, Beli, aqui ao vivo a gente conseguiu acontecer. Calma.
Isso tá muito lambanceiro. Fato é que depois a polícia se descobriu tudo aquilo. Então, com a palavra tecnicamente. Tem um grande colega que trabalhou comigo, né, o inspetor Regis, né, um dos melhores investigadores para mim de roubo e furto. Ele mandou uma mensagem aqui falando também, ó, 41 não cobre, age ouro. Entendeu? Também ele tá achando que não tem envolvimento com em relação, atividade. pelo menos, a essa questão do AIS de Ouro, né? Que o assim, AIS de Ouro, só para puxar o gancho, o AIS de Ouro é hoje a comunidade que está desesperada, que é o miolinho do TCP em meio a um comando vermelho que está numa disputa ali. Continua, Marcelo. Parece que foram 3 tiros, né? Que aí não tem como confirmar essa informação. Execução também, você teria muito mais disparo dado no corpo. Então também não parece que possa... Assim, não é que não seja execução, né? Mas essa dinâmica também, se ele fosse um alvo, teria muito mais disparo, eventualmente. Possivelmente teria mais disparo. Então, assim, essa história até o confere, até a volta. Confere, então, às vezes o cara já viu. Não estamos, mesmo Jackson assim, Silva, descartando nada. Estamos só abrindo um leque para não só imaginar que possa ser uma execução. E eu falo até por quê. Que pode ser mesmo. Porque quando você tem uma execução, é óbvio que a vida da pessoa que está morta, ela tem que ser trazida à tona porque alguém quis matar por algum motivo, alguma motivação, tem uma ligação. No latrocínio pode ser qualquer um de nós e cruzar o caminho desses covardes. Então é importante a gente dar todo essa abertura de como está pensando a polícia para também as pessoas que estão em casa e temos, independentemente do que for, é uma vítima de um crime, homicídio, execução ou latrocínio que a gente está falando agora, né, Jackson? Isabela, esse leque de informação, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante até para a polícia, né, analisar também. Agora, olha só as câmeras de segurança que estão no local. Isso vai ajudar bastante na investigação. Olha só, certamente essa câmera gravou o itinerário, né, desses bandidos e também do policial. Tudo aconteceu, Isabela, no centro de Duque de Caxias. Mostra aqui, por gentileza, olha só. É o centro de Caxias. E conforme você falou, foi à tarde, tá? É uma rua bastante movimentada, ou seja, certamente esses atiradores já estavam seguindo esse policial e quando a vítima chegou nesse trecho, eles atiraram. Infelizmente, Isabelle, foi mais uma vítima da violência. O Tiago era casado, ele deixa um filho de um outro relacionamento. E vale ressaltar que são mais de 113 agentes públicos de segurança assassinados, baleados aqui no Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Valeu, Jackson. Obrigada pelas informações. A qualquer momento a gente volta com mais informações direto dessa possível execução ou latrocínio. A gente também está acompanhando o trabalho da polícia, que provavelmente, Carregosa, assim como a gente está aqui, vocês também têm os plantões, explica para as pessoas, não vai ter o tanto de policial, como não tem o tanto de jornalista num feriado como esse lá na redação, mas tem escala de plantão, né? Sim, sim, principalmente polícia ainda mais militar uma DH, também, né? DH, tudo relativamente normal. Que, assim, para as pessoas que não estão acostumadas, é por isso que a gente... quando você presta concurso para a polícia, uma das primeiras coisas que você escuta é parabéns que vocês não têm mais Natal, Réveillon, feriado, Nossa, porque é isso. Ninguém avisou pra gente, Maurício, isso na formatura de jornalismo. Quando eu fiz a prova para delegada, mais de 10 anos atrás... Mas eu falo sempre para quem visita nós. A primeira coisa que falaram isso na prova é parabéns, vocês vão entrar num lugar que vocês vão perder tudo isso. Inclusive, olha, a minha prova foi dia 23 de dezembro. Quanto tempo tu é polícia? Eu, agora passou de 10 anos. 10 anos que o Carregosa nunca gosta de ano novo, ele não tem ano novo. Há 10 anos que ele não tem, há 22 que eu não sei. Ou é Natal, ou é ano novo. Mesma coisa com a gente, É isso. Ô, Jack, qualquer coisa tu volta aqui.